Um espírito da vingança? Um roqueiro melancólico? Ou um dos personagens mais intensos e violentos já criados? Ficou curioso? Assista o vídeo e descubra! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Elias Martins e você está no canal Fluxo 88. Hoje, na seção Dossiê, falaremos sobre O Corvo. História de criação. The Crow, O Corvo, é uma série de histórias em quadrinhos criada por James O'Barr. O Corvo foi criado originalmente numa história por James O'Barr depois de uma tragédia. Em 1978, a namorada de James foi atropelada por um motorista bêbado. James perdeu o controle, acabou se alistando no exército e foi enviado para servir na Alemanha. Foi lá que, nas horas vagas, escreveu e desenhou as primeiras 40 páginas de O Corvo, em 1981. Sua tristeza e revolta com a morte da namorada deram o tom violento e melancólico ao personagem. O personagem apareceu posteriormente em vários filmes, uma série de televisão e romances e histórias em quadrinhos spin-off. Nas várias encarnações, filmes e spin-offs, muitas pessoas assumiram a persona Corvo para vingar suas próprias mortes injustas. Em 2011, o Corvo foi classificado como o 37º lugar no top 100 dos heróis de quadrinhos da IGN. O Corvo fez sua estreia em live action no filme The Crow, de 1994, interpretado por Brandon Lee. Mais tarde, The Crow foi interpretado por Mark Dacascos na série de televisão de 1998, The Crow, Starway to Heaven. O Corvo foi traduzido para quase uma dúzia de línguas e vendeu cerca de 750 mil cópias em todo o mundo. O personagem titular é um vigilante morto-vivo, trazido de volta à vida por um corvo sobrenatural para vingar o assassinato e a morte de sua noiva. A história gira em torno de um homem e uma mulher que foram mortos brutalmente por uma gangue de bandidos. O homem chamado Eric é morto e ressuscitado por um corvo e recebe poderes sobrenaturais para se vingar daqueles que mataram ele e sua namorada. O personagem principal leva um tiro na cabeça e fica paralisado, sendo forçado a assistir todas as coisas brutais feitas a Shelley. Ele morre logo depois. Um ano após a sua morte, sua alma é trazida de volta a seu corpo morto. Ao contrário do filme, no entanto, como Eric é basicamente um cadáver ambulante, ele não se cura e é totalmente invulnerável. Histórico de publicação. Calibre Press. O Corvo apareceu pela primeira vez na contracapa de Dead World número 10, novembro de 1988. James O'Barr forneceu uma contracapa para a primeira revista em quadrinhos publicada pela Calibre Press, que continha um anúncio para a próxima aparição de The Crow em Calibre Press número 1. Os anúncios mostram o Corvo de pé com uma espingarda fumegante em uma mão e uma espada de samurai na outra, com a declaração: "Para algumas coisas, não há perdão." Ele menciona The Crow aparecendo em fevereiro de 1989. A primeira aparição do The Crow na história foi em Calibre Press número 1, janeiro de 1989, na história Inertia, que serve como um prelúdio para a série principal. O'Barr novamente forneceu uma contracapa para essa edição. A primeira série limitada do personagem foi The Crow, números 1 a 4, fevereiro, maio de 89. 4 edições intituladas Pain, Dor, Fear, Medo, Irony, Ironia e Despair, Desespero. Leva os leitores para uma série de contos de vingança enquanto The Crow corta e atira em Tintin, Tom Tom, Top Dollar, Fanboy e The Bird, os membros da gangue que atacaram e mataram ele e sua amante Shelley. Em Calibre Christmas, dezembro de 89, Eric reflete sobre tempos mais felizes com Shelley na história Atmosphere. Na graphic novel The Crow, essa história é colocada entre as edições número 2 e número 3. Em Calibre Presents, número 15, setembro de 1990, continha uma prévia chave de The Crow número 5, titulada Death, que foi deixada sem publicação. A prévia era uma história para concluir o arco original. Tundra Publishing. Mais tarde, a Tundra Publishing reimprimiu as 4 primeiras edições da Calibre em 2 volumes de tamanho duplo e imprimiu Death, também de tamanho duplo, como terceiro volume. Kitchen Sinking Press. Em 1993, a Kitchen Sinking Press reuniu The Crow em uma graphic novel. Uma edição limitada de capa dura também foi lançada pela Graft Designs. De 1996 a 1998, a Kitchen Sink publicou 5 minisséries e um one-shot baseado no conceito The Crow,
com um novo avatar em cada série. London Night Studios. Após a série Kitchen Sink, a London Night Studios publicou The Crow Razor, Kill the Pen, em 1998, que viu Eric Draven emparelhado com a personagem Batgirl de Everett Razor, em 5 edições numeradas, de 0 a número 4, além de Finally e The Lost Captive, em fevereiro de 1999. Image Comics. Em 1999, a Image Comics lançou uma nova série de quadrinhos Crown, com mais uma versão da história de Eric Draven. Ela durou 10 edições, terminando em novembro daquele ano. Pocket Books. Em 2002, a Pocket Books relançou a graphic novel original The Crow, depois de ficar fora de catálogo por vários anos. Gallery Books. O'Barr revelou em uma entrevista de 2004 em uma edição do autor conteria pelo menos 60 páginas de novo material que ninguém nunca viu. Metade disso são páginas que tiveram de ser removidas por razões de espaço. O'Barr descreveu as edições como incluindo mais cenas de flashback de romance entre Eric e Shelley, bem como sequências que tornariam o trabalho mais interessante visualmente. The Crow Special Edition foi lançado em 28 de julho de 2011, publicado pela Gallery Books. Em julho de 2012, a IDW Publishing publicou uma nova série Crow de 5 edições, The Crow Death and Rebirth, escrita pelo romancista John Shirley, co-escritor do filme Crow original, e ilustrada por Kevin Colden. Mais 6 séries da IDW Crow se seguiram: The Crow Skeleton Wolves, de 2013, The Crow Creed, 2013, The Crow Pestilence, 2014, The Crow Memento Mori, 2018, The Crow Hack Slash, 2019 e The Crow Late, 2020, bem como 2 edições one-shots da IDW, The X-Files The Crow Conspiracy, 2014 e The Crow Hark the Herald, 2019. Sumerian Comics. Em julho de 2024, a Sumerian Comics revelou durante a San Diego Comic Con que eles assumiriam a licença para reimprimir histórias, bem como publicar novas histórias dentro do universo. A primeira reimpressão anunciada é The Crow Dead Time 1 a 3, a ser lançada mensalmente a partir de outubro de 2024. O Criador. James O'Barr, nascido em 1º de janeiro de 1960, é um artista de quadrinhos, escritor e artista gráfico americano, mais conhecido como criador da série de histórias em quadrinhos The Crow. James O'Barr começou a escrever e ilustrar The Crow para se livrar de alguns sentimentos ruins depois que sua noiva foi atropelada e morta por um motorista bêbado. Levou cerca de 10 anos para terminar. Ele mostrou para uma editora de quadrinhos emergente e gostou tanto que decidiu publicá-lo. Aos 18 anos, O'Barr alistou-se na Marinha. Enquanto estava estacionado na Alemanha Ocidental, ele ilustrou manuais de combate para o exército dos Estados Unidos. Antes de se juntar aos fuzileiros navais, a noiva de O'Barr, Beverly, foi morta por um motorista bêbado. Parte da razão pelo qual O'Barr se juntou ao exército foi a esperança de que o serviço ajudaria a lidar com a sua dor. Enquanto vivia em Berlim Ocidental em 1981, O'Barr começou a trabalhar em seu quadrinho, The Crow, com meio de lidar com a sua tragédia pessoal. O'Barr foi ainda mais inspirado por um relato de jornal de Detroit sobre o assassinato de um jovem casal por um anel de noivado de $20. Após sua dispensa dos fuzileiros navais, O'Barr retornou a Detroit, onde continuou a pintar e ilustrar, enquanto trabalhava em um emprego diurno em uma oficina mecânica. The Crow foi finalmente publicado em associação com Gary Reed, da Caliber Press. A primeira minissérie foi publicada em 1989. A esperança do próprio O'Barr de que seu projeto resultaria em uma catarse pessoal não se concretizou. Durante uma entrevista em 1994, ele disse: "À medida que eu desenhava cada página, isso me tornava mais autodestrutivo. A pura raiva em cada página." Em uma entrevista de 1994 com a Guitar International, O'Barr disse que Gothic seria uma série de 12 edições da Dark Horse e que ele estava trabalhando com os produtores de The Crow em uma adaptação para o cinema. A série foi baseada em O Mágico de Oz e apresentou Johnny Z, de seu conto Frame 137, como personagem principal. Infelizmente, nem a série e nem o filme se materializaram. No final de 1996 e início de 1997, a Caliber Comics publicou 4 edições de Cowgothica, a metade responsável pelo escritor John Bergen do projeto Gothic. Em janeiro de 2013, a Motionworks Entertainment lançou o quadrinho de faroeste de O'Barr, Sundown, que serviu como seu primeiro quadrinho em movimento para iPhone e iPad.
Ele também anunciou seu trabalho em um quadrinho sobre a Guerra da Coreia, centrado nos esforços de 3 equipes de fuzileiros navais dos Estados Unidos para manter Fox Hill durante a Batalha do Reservatório Chosin, com um artista diferente desenhando cada equipe de artilharia. Em 2013, O'Barr foi nomeado consultor para uma possível reinicialização da franquia de filmes The Crow. Embora anteriormente se opusesse ao projeto, em uma entrevista em outubro de 2014, falando sobre seu envolvimento, O'Barr discutiu a abordagem e adaptação dos esforços feitos para respeitar o filme original. Mais tarde, em novembro de 2014, O'Barr apareceu na Wizard World Tulsa Comic Con e declarou que estava coescrevendo o roteiro com o roteirista Cliff Dorfman. Após um longo período de desenvolvimento, um filme de reinicialização seria lançado em 2024, estrelado por Bill Skarsgård, embora O'Barr seja acreditado apenas em referência ao quadrinho original. Poderes e habilidades. Poderes e habilidades. O corvo pássaro é um pássaro sobrenatural que serve como elo do protagonista entre o mundo vivo e o reino do além. O corvo mágico é capaz de ressuscitar pessoas que foram assassinadas para que as vítimas possam buscar justiça contra a pessoa ou pessoas responsáveis por sua morte. Dizem que essa história vem de uma antiga lenda nativa americana. Durante o renascimento da pessoa, o corvo serve como um guia, ajudando o indivíduo a explorar seu potencial e auxiliando a rastrear os malfeitores. Outras pessoas não veem o corvo, apenas os renascidos, a menos que ele queira. O corvo se comunica com os recém-nascidos de uma maneira semelhante à telepatia, muitas vezes ajudando a guiá-los para executar sua vingança. Nas adaptações cinematográficas, o corvo é um pássaro real, e se machucado ou morto, o renascido se torna vulnerável. No entanto, o corvo também parece ser muito mais resistente do que um pássaro comum, e pode possuir algumas habilidades de regeneração. Por exemplo, no filme The Crow, o pássaro sobrevive após ser baleado com um rifle. Enquanto eles estão de posse dos poderes do corvo, os renascidos são dotados de várias habilidades únicas. Como eles já estão mortos, os renascidos são incapazes de sentir dor ou fadiga e não são capazes de se curar. Nos filmes, no entanto, eles possuem uma habilidade sobrenatural de se recuperar de aparentemente todos os ferimentos em questão de momentos. A principal de suas habilidades físicas é sua força sobre-humana e reflexos aprimorados, capaz de rapidamente brutalizar vários oponentes simultaneamente, mesmo aqueles que seriam intocáveis, bem como pegar projéteis em movimentos rápidos, como facas de arremesso, com as mãos nuas. Tanto em Wicked Prayer quanto em Stairway to Heaven, a fonte da força dos renascidos é atribuída ao seu amor por aqueles que perderam. Alternativamente, Coven diz em City of Angels que o combustível para seu poder é a dor. Em ambos os casos, a magia do corvo está enraizada no amor perdido. Além disso, novamente nos filmes, o renascido possui a habilidade de ver imagens da memória do seu ente querido ao tocar em coisas que ele ou ela tocou antes, ou de ver as memórias de uma pessoa ao tocá-las. Além disso, novamente nos filmes, o renascido possui a habilidade de ver imagens da memória do seu ente querido ao tocar as feridas em coisas que ele ou ela tocou antes, ou de ver as memórias de uma pessoa ao tocá-las. Além disso, o renascido geralmente pode enviar as imagens e sentimentos das memórias já absorvidas para a pessoa cujos olhos o renascido toca no momento. Em The Crow, o protagonista Eric Draven faz o vilão Top Dollar sentir 30 horas da dor da sua namorada assassinada, Shelley, em um momento. Em The Crow, Stairway to Heaven, Eric pode ver eventos que aconteceram simplesmente tocando em objetos que pertenciam a alguém. Embora a pessoa trazida de volta à vida pelo corvo seja fisicamente invulnerável, nos filmes e nos quadrinhos posteriores do corvo eles têm uma fraqueza. Eles perdem seu poder se o corvo for ferido ou morto. Além disso, os renascidos perdem sua invencibilidade quando consideram sua missão concluída. Em The Crow Salvation, o protagonista, Alex Corvus, é enganado a pensar que completou sua missão, então ele se torna vulnerável. Seu guia Crow finalmente faz Alex perceber seu erro e se levantar novamente. Na história em quadrinhos The Crow, Waking Nightmares, é dito que o poder Crow é tirado dos renascidos se eles abandonarem sua missão. Em caso de perda de poderes especiais, os renascidos se tornam vulneráveis, começam a apodrecer e o rigor mortis se instala, como se os renascidos ainda estivessem em seus túmulos. Em The Crow, City of Angels e The Crow Salvation, aqueles ressuscitados pelo corvo têm a capacidade de se transformar em corvos e possuem as habilidades naturais de um corvo, como voar e visão noturna. Aparência e renascidos. Aparência.
Na história em quadrinhos, a origem da maquiagem de Elric é explicada brevemente como pintar seu rosto com as cores da alegria. Isso indica que ele copiou a máscara de baile de máscaras da comédia grega em sua casa e de Shelley. Ao contrário do filme, no livro, Eric não pinta seu rosto de branco. A cor branca pálida vem do fato que Eric está morto e é apenas um cadáver habilitado por uma alma. Joshua e Mark Leung não usam nenhuma maquiagem distinta, e a de Ash é fornecida por Sarah, como no filme. Iris Shaw pinta a aparência de um corvo em seu rosto com a cauda cobrindo seu nariz e as asas cobrindo seus olhos. Ela o remove para enfrentar seu assassino final. A maquiagem de Michael Corby cobre seu pescoço e ombros. A maquiagem é referida como a Máscara da Morte. E os rastros de sangue de Gorgon, na história em quadrinhos The Crown, Wild Justice. Em The Crown, Death and Rebirth, a cor da pele pálida e as linhas dos olhos e boca de James Osterberg não são criadas por maquiagem. No entanto, seu cabelo ficou completamente branco. Em The Crown, Curated, a cor da pele pálida de Carrie não é conseguida por maquiagem. Não há uma linha horizontal sobre a boca, e as linhas verticais sobre os olhos são mais curtas e finais. Segundo O'Barr, Eric Draven é baseado no rosto de Peter Murphy, da banda Bauhaus, e no corpo do cantor Iggy Pop. Em todos os filmes, exceto The Crown Salvation, o protagonista usa maquiagem que cobre o rosto. No primeiro filme, Eric Draven copia o padrão de uma das máscaras que decorava o apartamento dele e de Shelley, que consiste em tinta branca colocada sobre o rosto com tinta preta ao redor dos olhos, linhas verticais pretas sobre e sob os olhos, tinta preta nos lábios e uma linha horizontal preta na boca e nas bochechas, lembrando um sorriso de Glasgow. Em The Crown City of Angels, a maquiagem de Ash foi fornecida por Sarah e parece semelhante. A maquiagem de Jimmy em The Crown Wicked Prayer também é semelhante, embora não haja uma linha horizontal sobre a boca e as linhas verticais dos olhos sejam mais curtas e finas. No terceiro filme, The Crown Salvation, Alex Corvus é executado na cadeira elétrica e seu rosto é queimado pelo capacete de metal que foi usado sobre sua cabeça durante a execução. Ele remove a pele queimada após sua ressurreição, cicatrizando seu rosto ao redor dos olhos e lábios, formando assim um padrão semelhante à maquiagem clássica. No entanto, há duas linhas verticais sobre cada um dos seus olhos e elas se cruzam com as linhas horizontais em sua boca. Na série de TV The Crown Starway to Heaven, a maquiagem de Eric aparece automaticamente sempre que ele muda para The Crown. Suas unhas ficam pretas enquanto seu rosto fica branco, com linhas verticais sobre os olhos e linhas curtas horizontais diagonais se estendendo de seus lábios como um sorriso. Elas desaparecem quando ele se torna normal. Embora nem todos os renascidos usem maquiagem, eles ainda são geralmente desenhados em um certo estilo. Seus lábios são geralmente distintamente pretos, a pele ao redor dos olhos é preta, enquanto os olhos às vezes são brancos e ardentes. Geralmente, o estilo de desenho é uma reminiscência do padrão de maquiagem clássica. As almas ressuscitadas dos romances de The Crown não usam as tradicionais pinturas marcas faciais. Renascidos ou avatares. Eric é o renascido do espírito vingativo do corvo, mais conhecido na mitologia do personagem. Mas, ao longo da história, tiveram outros renascidos. Joshua Zane. Joshua aparece na série de 3 edições The Crown, Dead Time, a continuação da graphic novel original. Joshua é o fazendeiro nativo americano da nação Crow, que adota o jeito do homem branco e se torna um fazendeiro. Joshua, junto com sua esposa e filho, são assassinados por um bando de soldados confederados. Um século depois, Joshua é ressuscitado pelo Crow e caça os soldados, que foram reencarnados como uma gangue de motoqueiros. Iris Shaw. Iris aparece na série de 3 edições The Crown, Flesh and Blood, e é a primeira mulher a assumir o papel. Iris é uma oficial da Conservação Federal, que é morta junto com seu filho não nascido por terroristas. O Crow a ressuscita para caçá-los. Ela parece não ser completamente invencível, pois, de acordo com Crow, ela deve completar sua missão antes que apodreça. Assim, ela não pode realmente se curar e usa o grampeador para consertar seus ferimentos. Michael Corby. Michael aparece na série de 3 edições The Crown, Wild Justice. Michael e sua esposa são assassinados durante um sequestro de carro. Ele é trazido de volta por 2 corvos chamados Hugo e Manny, respectivamente, e deve vingar sua morte e a de sua esposa antes que a gangue da Górgona, que corre em suas veias, acabe. O deus Górgona tatua o corpo de Michael, o que lhe dá o poder de se regenerar até o sangue acabe. Mark Leung. Mark aparece na série de 4 edições The Crown, Walking Nightmares. Mark e sua esposa são assassinados pela máfia chinesa
Em vez de ir atrás de seus assassinos, Mark retorna para salvar suas filhas gêmeas, que a máfia vendeu como escravas. Leandre aparece em The French Crown, volumes 2 e 3, publicado na França, em 2007, na história de 2 partes, The Medieval Crown. Leandre e sua esposa Jeanne são assassinados e seu filho Lestal é roubado por ordem de Lord Arturo, que está procurando um herdeiro. Leandre alcança sua vingança quando mata Arturo, mas acidentalmente mata Lestal também. Após a morte de seu filho, Leandre é abandonado por seu espírito corvo e deve vagar pela terra até descobrir a verdadeira razão de sua peregrinação inquieta. Vincent. Ele aparece em The Fresh Crown volume 4, publicado na França em 2010, na história La Fiancée du Corbeau, a noiva do corvo. Vincent é um jovem maquiador na década de 1930 que se apaixona por Eve. Ele tenta resgatar Eve e ser violentado por uma gangue de ajudantes de palco, mas é assassinado por eles. Ele retorna um ano depois, auxiliado por um espírito Crow para buscar vingança. Elora. Ela aparece em The French Crown volumes 4 e 5, publicado na França em 2010, na história de 2 partes, Le Sang des Innocents, Sangue dos Inocentes. Elora é uma policial disfarçada que investiga um barão dos narcóticos. Depois de ser assassinada e revivida por um espírito Crow, ela agora deve enfrentar não apenas seu assassino, mas sua criação, um ciborgue que se alimenta de sangue. Jamie Osterberg. Aparecendo na série de 5 edições The Crow, Death and Rebirth, Jamie Osterberg é um estudante estrangeiro de intercâmbio que estuda em Tóquio, Japão. Sua noiva, Haruko, e outros amigos desaparecem, apenas para retornar possuídos por outra pessoa. Jamie descobre muito e é morto. Ressuscitado pelo poder de The Crow, com uma espada que busca a verdade, ele descobre que a possessão foi causada por um processo que pode inserir a mente de uma pessoa no corpo de outra e que Haruko foi levada porque uma velha rica moribunda queria uma nova vinda no corpo de Haruko. Jamie caça os responsáveis para libertar as almas de seus amigos e se reunir com seu único amor verdadeiro, mesmo que isso signifique se aliar a fantasmas e demônios japoneses e seguir um caminho de vingança pelos diferentes infernos japoneses. The Man. O protagonista da série de 3 edições The Crow, Skinny the Wolves, que se passa em um campo de concentração nazista. O homem, cujo nome nunca é revelado, é um preso que o comandante do campo assassina após perder para ele um jogo de xadrez. O homem é ressuscitado pelo corvo e se vinga de todas as tropas do campo. Ele finalmente encontra e mata seu assassino, vingando a si mesmo e as outras vítimas do campo. Ele então desaparece na noite com a intenção de se vingar da cidade vizinha, cujos habitantes sabiam o que estava acontecendo no campo e não fizeram nada a respeito. Carrie Cureire. Na série de 3 edições The Crow, Cureire, Carrie é uma jovem que foi assassinada por um assassino em série que caça crianças. Ela é ressuscitada por um espírito Crow, que ela chama de Bird. Ela também é a única protagonista do Canyon Crow que não se envolve pessoalmente em violência. Em vez disso, ela ajuda o detetive Joe Salk, que investigou seu assassinato, a encontrar seu assassino e se vingar. Salvador. Em The Crow, Pestilence, Salvador é um jovem boxeador em Juárez, México, que se recusa a cair, mas não tem problemas em aceitar o pagamento de uma gangue de drogas. Quando a gangue mata Salvador e sua família, ele retorna anos depois em busca de vingança e perdão. O confronto final não apenas revela um aliado inesperado e uma verdade igualmente inesperada sobre o assassinato de sua família, mas também o coloca contra La Santa Morte, a própria morte. David Amadio. Em The Crow, Memento Mori, David é um coroinha católico que é morto junto com sua namorada Sarah e dezenas de outros em um ataque terrorista em Roma, Itália. Ressuscitado como o corvo, ele se vinga daqueles que cometeram a atrocidade, mas acabar com os terroristas não prova o fim da história, já que o cérebro por trás do ataque e as razões para isso ainda permanecem um mistério que ele deve resolver antes que possa descansar em paz. Marcus Greaves. Em The Crow, Marcus era um jovem gay na década de 1980 em São Francisco, que foi assassinado junto com a sua amante por uma gangue de skinheads neonazistas em um ataque homofóbico. Ele matou todos os skinheads, mas foi reativado décadas depois para lidar com a situação de Angelis Cero. Angelis Cero. Também em The Crow, Angelis era uma grafiteira que foi assassinada junto com a sua irmã gêmea pelo ex-amante abusivo de Angelis, um cadete da polícia. Angelis matou o assassino, mas caiu sob a influência de seu conhecido Urban Dika, um xamã urbano, que aprisionou seu corvo para permitir que ela continuasse matando membros da força policial de São Francisco e do establishment político que ajudaram a encobrir o assassinato. Elenco de apoio.
Os personagens de apoio da história principal de Eric Draven são esses: o Cowboy Caveira, um personagem sombrio que existe principalmente para manter Eric no caminho certo em sua missão e evitar que ele se apegue demais às suas memórias. Shelly, noiva de Eric que é violentada e morta pela gangue de T-Bird. Ela aparece nos sonhos e memória de Eric. Sherry, uma jovem garota de rua que Eric conhece enquanto vai atrás de Fanboy. Sherry é mostrada chateada devido a sua mãe não estar lá para ela, e chega a dizer a Eric que acredita que ela foi má e que Deus a enviou para o inferno. Ela e Eric parecem se unir intimamente e, sentindo pena dela, Eric dá a ela o anel de noivado de Sherry. Ela fica muito feliz porque ninguém nunca lhe deu um presente antes. Ela o chama de palhaço enquanto ele a chama de princesa. Ela é renomeada Sarah na adaptação para o cinema. T-Bird, o chefe da gangue que assassina Shelly e Eric. Fanboy, o braço direito de T-Bird, um viciado em morfina que está dormindo com a mãe de Sherry. Um assassino de aluguel, Fanboy assassinou Eric Draven e Shelley Webster sob as ordens de Top Dollar na versão para os cinemas. Top Dollar, um traficante de drogas de baixo escalão que abusou coletivamente de Shelly. Na adaptação cinematográfica, ele é o principal antagonista, em vez de T-Bird. Tintin é um membro da gangue de bandidos de T-Bird e um dos assassinos de Eric Draven e Shelley Webster. O primeiro da gangue de T-Bird a ser eliminado por Eric. Tom, outro soldado de T-Bird, um dos assassinos de Shelly, a quem Eric interroga sobre o paradeiro do anel de Shelly. Tom está ausente da adaptação para o cinema e seu papel é amplamente reescrito em um novo personagem chamado Skunk. Nos quadrinhos, Tom e Skunk matam um homem com síndrome de Down e logo depois Skunk é decapitado pelo corvo. Tom dá um tiro, mas tem os pés cortados na parte superior das botas. Enquanto ele sangra lentamente até a morte, ele admite ao corvo o que fez com Shelley Webster. Gideon é o dono da loja de penhores desonesto que vende mercadorias roubadas para criminosos. O próprio Gideon é suspeito de pedofilia, um crime que Eric Draven não ignora. No filme, Gideon não é morto pelo corvo, mas depois é esfaqueado no pescoço por Top Dollar. Skunk, viciado em drogas, membro da gangue T-Bird, um dos assassinos de Eric Draven e Shelley Webster. Skunk e Tom assassinaram um homem com síndrome de Down e Skunk foi rapidamente decapitado pelo corvo depois. Oficial Albrecht, um policial que confronta Eric do lado de fora da loja de penhores de Gideon. Capitão Gancho, o detetive que originalmente cuidou do caso de Eric e Shelley. Eric lhe envia lembranças por meio de Albrecht. Crossovers. O personagem Corvo, assim como a grande maioria dos personagens de quadrinhos, já teve alguns crossovers com personagens de outras editoras. Hack Slash é uma série de histórias em quadrinhos lançada a partir de vários one-shots do mesmo nome, publicado pela Image Comics em 2004, anteriormente pela Devils Do Publish. A série foi criada pelo escritor e ocasionalmente desenhista Tim Seeley. A série segue a vítima do terror Cassie Hack enquanto ela contra-ataca os monstros que atacam adolescentes. Esses monstros são conhecidos como Slashers e são uma mistura de vilões originais e aparições crossovers, como a aparição de Reanimator, de Herbert West Reanimator. O encontro aconteceu em 19 de junho de 2019. Razor é uma personagem de histórias em quadrinhos publicada pela London Knight Studios. Criada por Everett Hartsoul, ela apareceu pela primeira vez em Razor número 1, outubro de 1992. Inicialmente vítima das mortes de seu pai e de sua irmã, a jovem Nicole Mitchell jurou limpar a escola de Chinatown sozinha como a super-heroína Razor, nomeada em homenagem às lâminas que ela usa em seus braços, o que evidentemente a coloca no olho de Roman Van Drake, o homem que destruiu sua família. Em uma reviravolta do destino, é revelado que não apenas a irmã de Nicole está viva, mas também é a assassina favorita de Drake, Strike. O confronto aconteceu em The Crow Razor Kill the Pain em 1997. Sonja Blue é uma série de romances de Nancy A. Collins, começando com Sunglass After Dark, de 1989. Sonja Blue é uma vampira que caça vampiros e outros monstros. Ela foi a primeira pessoa a se tornar uma vampira sem morrer. Ela foi salva da beira da morte pela tecnologia médica moderna. Como resultado, ela é muito mais poderosa que qualquer um, exceto os vampiros mestres mais velhos e fortes. Mas seu lado humano geralmente está em desacordo com seu lado vampiro, que ela chama de outro. Ela tem que manter o outro satisfeito, oferecendo-lhe uma dieta constante de violência, ou ele pode assumir o controle. Então ela caça monstros. O encontro aconteceu em The Crow, Shattered Lives and Broken Dreams, de 1998.
traduzindo como O Corvo, Vidas Despedaçadas e Sonhos Desfeitos. A franquia Arquivo X e O Corvo se encontraram em X-Files The Crow Conspiracy número 1, de 2014, pela IDW Publishing. Lady Death, nome real Hope, é uma anti-heroína da série de quadrinhos de mesmo nome criada por Brian Pulido. Sua primeira aparição foi nos quadrinhos de Evil Ernie, e depois passou a ter sua própria história que continua a ser publicada até hoje. Lady Death surgiu como uma alucinação de um menino problemático chamado Ernest Ernie Fairchild. Ernie acreditava que Lady Death era a garota dos seus sonhos, uma supervilã violenta e sexy. Ela prometeu amar Ernie para sempre, em troca de sua lealdade e da promessa de matar todos da Terra. Inicialmente, as aparições de Lady Death nas histórias de Ernie eram as de uma musa e confidente. Eventualmente é revelado que ela é sua própria entidade demoníaca. Suas verdadeiras intenções e seu passado permanecem um mistério. À medida que a história de Ernie avançava, Lady Death passou a ser sua própria protagonista. O cenário da história em quadrinhos original de Lady Death foi a Suécia medieval. A mulher que se tornaria Lady Death nasceu uma humana chamada Hope. Seu pai era um nobre local chamado Matias, que era desprezado pelos camponeses como um tirano cruel por recrutar a força camponesa para o serviço militar como impostos feudais. A natureza exata da guerra que Matias estava processando não é especificada, embora as evidências da recente revisão do personagem pelo Avatar Press sugeriam que pode ter sido uma das Cruzadas do Norte, também conhecidas como Cruzadas Bálticas. Lady Death e o Corvo se encontraram em 28 de 2 de 2002 pela Chaos Comics. O Corvo no Brasil. O Corvo no Brasil saiu pela Mitos Editora na HQ O Corvo, em 2 edições de dezembro de 1998. A Mitos Editora encadenou a minissérie com o nome O Corvo, Tempo Morto, de julho de 1999. Em abril de 1999, a Mitos Editora lançou em 2 edições a história da segunda renascida, Iris Shaw. A Pandora Books lançou a HQ O Corvo, de 2003. A Dark Side Books lançou O Corvo, edição definitiva, em junho de 2018. A revista Savage Tales número 4, de 1985, com uma história de James O'Barr, saiu do Brasil pela editora Abril, na revista Aventura e Ficção número 9, de janeiro de 1998, com o nome de Força G. Outras mídias. Filmes. Em 1994, um filme baseado nas histórias em quadrinhos titulado O Corvo, The Crow, foi lançado nos cinemas pela Miramax Films. Inspirado na série de quadrinhos de 1989 criada por James O'Barr, O Corvo é um filme dirigido por Alex Proyas. O filme foi um sucesso de crítica e comercial, arrecadando mais de $50 mil no total bruto durante seu lançamento nos cinemas. O culto de seguidores, em parte devido à morte acidental de sua estrela, Brandon Lee, no set do filme, manteve a popularidade do filme, com um grampo regular de memorabilia de filmes sendo encontrado em varejistas como Hot Topic. 3 sequências foram feitas até agora: O Corvo, Cidade dos Anjos, de 1996, estrelado por Vincent Pérez como Corvo, Nia Kirchner, Richard Brooks e Iggy Pop. O Corvo 3, A Salvação, de 2000, estrelado por Eric Mabius como Corvo, Kirsten Dunst e Fred Ward. O Corvo, Vingança Maldita, de 2005, estrelado por Edward Furlan como Corvo, David Boreanaz e Tara Reid. No final da década de 1990, uma sequência realização de The Crow, intitulada The Crow 2037, estava em andamento e teria sido ambientada no futuro. Foi escrito e programado para ser dirigida por Rob Zombie, mas acabou sendo cancelado. Uma segunda adaptação cinematográfica da série de quadrinhos original de 1989, dirigida por Rupert Sanders e estrelada por Bill Skarsgård como Eric, foi lançada em 23 de agosto de 2024 pela Lionsgate Films. Televisão. Uma série de televisão, O Corvo, Uma Escada para o Céu, foi ao ar em syndication em 1998, com duração de 1 temporada, uma adaptação da série original de quadrinhos, estrelada por Mark Dacascos como Draven. Romances e uma coleção de contos. De 1996 a 2001, uma série de romances baseados nas preocupações temáticas de The Crow foram publicados, principalmente por HarperCollins. Os autores desses romances incluíam nomes notáveis como Chet Williamson, romance The City of Angels e Clash by Night. Em 1998, O'Barr e o editor Ed Kramer pediram uma série de escritores de ficções, poetas e artistas, incluindo Jenny Wolfe, Alan Dean Foster, Charles DeLynch, Jack Dan, Jane Yolen,
Henry Rollins e Iggy Pop para interpretar esse fenômeno da ficção gótica. The Crow, Shattered Lives and Broken Dreams foi lançado pela Random House no Halloween e um ano depois em um volume limitado assinado e numerado pela Donald M. Grant Publishing. Game. The Crow, City of Angels é um videogame de ação de 1997 pela Sega Saturn, Sony PlayStation e Microsoft Windows. É vagamente baseado no filme de mesmo nome. O jogador assume o papel do herói do filme, Ash Corbin. Recebeu críticas negativas. Música. Houve 5 álbuns de música relacionados ao Corvo e seus filmes complementares. Fear and Bullets, de 1994, um álbum criado por meio de uma colaboração entre James O'Barr e o amigo de longa data John Bergen, como trilha sonora para a graphic novel de O'Barr, The Crow. Foi lançado originalmente em 1994, junto com uma cópia de capa dura da edição limitada de graphic novel. The Crow, Original Motion Picture Soundtrack, de 1994, apresenta a música do filme por artistas populares. The Crow, Original Motion Picture Score, de 1994, música original escrita por Graeme Revell, músico e compositor neozelandês para o filme The Crow. Não deve ser confundido com o álbum da trilha sonora acima. The Crow, City of Angels, de 1996, trilha sonora do filme de mesmo nome, apresenta um cover da música Gold Dust Woman, do Fleetwood Mac, por Hole, bem como faixas de artistas como White Zombie, Korn e Iggy Pop. Assim como a trilha sonora original The Crow, uma música do Joy Division, uma das bandas favoritas de O'Barr, é regravada. I Lonely Place, por Bush. O jogo não tinha baralhos iniciais, em vez disso, tinha um conjunto básico com 122 cartas, que incluíam 10 foils que tinham arte das histórias em quadrinhos. O jogo foi vendido em pacotes de reforço de 15 cartas, mas nenhum pacote inicial estava disponível. Um cartão promocional chamado The Confident Crow estava disponível pelo correio por meio de pedido de comprovante de compra. Uma expansão titulada Crow, City of Angels foi anunciada para lançamento em outubro de 96, mas nunca se materializou. Os jogadores controlam cartas de anjo, diabo e espectador neutro, e então as enviam para o combate com personalidades opostas. Cartas de ação permitem que os jogadores bombeiem ou atrapalhem uma personalidade. Cada personalidade tem seu valor de ataque e defesa, assim como virtude, que é igual ao valor mais alto. Os jogadores jogam sua carta de personalidade e descartam cartas de suas mãos iguais à virtude da carta jogada, e então eles atacam. Se um jogador tem um valor de ataque maior que o valor da defesa de seu oponente, o oponente é ferido. Se uma personalidade seria ferida novamente, ela é morta. Um jogador vence matando 25 virtudes das personalidades de um oponente. Brinquedos. O Corvo teve sua versão da coleção da Funko Pop. A NECA lançou o boneco de ação Cult Classics Icons Series 1, Eric Draven. A Hot Toys lançou o boneco colecionável The Crow, Eric Draven, em escala 1:6. O Corvo na cultura pop. Eric Draven, ao lado de seu corvo, aparece em Frango Robô, dublado por Simon Pegg. É um segmento que parodia o Mágico de Oz. O Nerd, dublado por Seth Green, apimenta seu sonho imaginando Eric Draven no lugar do Espantalho, junto com Optimus Prime substituindo o Homem de Lata e Lion do Thundercats substituindo o Leão Covarde. Ao enfrentar um macaco voador no castelo da bruxa chamado Oeste, Eric explica o significado da existência de uma forma tão deprimente que o macaco voador se enforca. Eric então derrama em uma única lágrima. A versão cinematográfica de 2024 de Eric Draven The Crow aparece no videogame Call of Duty Modern Warfare 3 de 2003 como um personagem jogável em promoção ao filme. O Corvo é mencionado no episódio O Fogo, da série The Office. Citações. Escrever o Corvo definitivamente não ajudou em nada, ele diz. Eu pensei que isso seria purificador, mas à medida que eu desenhava cada página, isso me fazia mais autodestrutivo, se fizesse algo. A pura raiva em cada página, pequenos assassinatos. Eu estava mais desordenado pelo tempo do que pelo livro. Havia um rumor circulando quando ocorreu um atraso entre a terceira e a quarta edições de que eu teria tirado minha vida. Eu estava aborrecido por aquilo, porque Deus havia mantido seu cotovelo no meu pescoço por todo esse tempo. Sinto que posso me livrar disso. Eu não estou preparado para pôr um fim a essa fase ainda. James O'Barr. Eu sempre vi o Corvo como uma história fixa, nunca um personagem contínuo como as revistas de super-heróis. Com todas as pessoas que Eric mata, as quais perpetram o crime contra ele e sua noiva, ele está apagando sua razão para existir. James O'Barr. As pessoas acreditam que quando alguém morre, um corvo carrega sua alma para a terra dos mortos.
mas às vezes algo tão ruim acontece que uma história terrível é carregada. Com isso, a alma não consegue descansar. Então, às vezes, apenas às vezes, o corvo pode trazer essa alma de volta para consertar as coisas erradas. O corvo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? O que faltou nesse dossiê do corvo? Deixe nos comentários qual personagem vocês querem ver na próxima sessão dossiê. Curtam, comentem e compartilhem. O próximo vídeo está chegando!